It was Agatha. It was Agatha. It was Agatha all alone. Salve telanauta, tudo bem com vocês? Olha a gente aqui de novo pro 7º episódio de WandaVision, que finalmente começa a chutar o balde com um monte de coisa. E chutando balde bem legal. Eu sou o Heitor Teixeira. Eu sou a Patrícia Cantuária. E você tá assistindo o Papo Nerd Sem Censura. A partir de agora, a gente vai conversar com spoilers. Então, se você não assistiu, vai lá, assiste e volta pra conversar com a gente. Patrícia, você tá gostando dessa série, né? Tô adorando, não tô gostando. Fazia tempo que eu não via ela tão empolgada com uma série corrente. Ela costuma correr atrás bastante de séries mais antigas, né? Coisas que de repente até já terminaram aí, já chegaram no seu episódio final. Mas eu tô gostando de ver a bichinha tá vibrando com essa série. Nesse episódio eu vibrei bastante, eu não sei vocês, contem aí nos comentários, mas eu adorei. Chegamos na década de 10 dos anos 2000, dessa vez eles embarcando aí para começar a trazer pra gente um sitcom mais com cara de Modern Family, que é uma série que você gosta bastante. Gosto bastante mesmo e eu acho que quem não viu deveria assistir, né, Heitorzinho? Ela sempre faz campanha, ela gosta pra caramba e vive pedindo pra gente assistir junto também o The Office, que são justamente as séries que eles estão emulando e emulando muito bem. Isso que eu ia comentar. Não que as outras eles não tenham emulado muito bem, mas eu acho que como foi séries antigas, que faz tempo que a gente não assiste, talvez a percepção não tenha sido tão boa. Agora, Modern Family e The Office, que eu assisti há pouco tempo, não faz tanto tempo assim, nossa, é perceptível cada detalhe que eles usam pra fazer ficar muito parecido, muito igual, sabe? A forma que a Wanda conversa ali com a câmera, o jeito dela sair da cama, é muito Modern Family. E quando é o Visão, é muito The Office, até ele querendo tirar o microfone e aparecendo todos os apetrechos aí do pessoal que tá filmando, né? Muito The Office. Nesse quesito eles estão de fato muito de parabéns, porque eles conseguem fazer uma coisa que lembra pra caramba o local de onde eles estão tirando, a fonte de onde eles estão bebendo para trazer as coisas para cá. Mas a pergunta que fica é, ainda tá relevante esse negócio deles fazerem a coisa com formato de sitcom? Porque a gente ainda não sabe exatamente o motivo da coisa tá assim. A gente não sabe o motivo, não sabemos se vão explicar, eu imagino que sim, mas tá bem legal de assistir. De qualquer forma, pelo menos legal de assistir tá. E a gente viu que teve consequências do último episódio, né? Ela expandiu aí e ela tá cansada. A Wanda tá cansada e não está conseguindo lidar com tudo à sua volta. É muita coisa pra cabeça de uma pessoa só, né? Já era muito antes, né, pessoal? Agora, então, ela tá cansada, ela não tá conseguindo manter a farsa dela ali em pé, né? Funcionando plenamente. Pro pessoal que tá em volta dela, ela já não tá mais nem tentando manter a farsa, né? Ela já usa os poderes ali na cara dura, fala o que tem que falar na frente de todo mundo, não tá muito nem aí. Mas realmente agora que o Rex tá gigantesco, as coisas elas ficam mudando ali o tempo inteiro, parece que elas não se assentam com um período específico, né? No café da manhã você viu que, por exemplo, o leite de amêndoa que ela pega logo já começa a mudar. Eu acho que é a primeira coisa que começa a mudar. Os garotos também estavam com o controle do videogame lá. Foi a primeira coisa que mudou, na verdade, né? Eles foram tirar ela da cama por causa disso. Inclusive aquele controle de Atari sem fio lá. Mas agora me diz uma coisa, como é que a gente vai ter leite de amêndoa? A amêndoa não tem teta. Olha, eu não sei se vocês repararam, mas quando o leite muda, tinha uma foto que não dá pra perceber exatamente o que, mas dizendo que tinha uma criança perdida, desaparecida, né? Exatamente. Claro que é bem comum ter nas caixas de leite, principalmente as mais antigas, porém... Nessa série não é coincidência. Já tem uma pista aí de que alguma coisa vinha por vir, né? Ela tá lá meio de ressaca, né? Apesar de não ser necessariamente de bebida alcoólica, mas eles vão lá tentar falar com ela, e ela, que tava louca pra ser mãe, parece que tá realmente tipo uma família moderna aí, onde a pessoa não tá com muita paciência de tomar conta dos filhos. Ela tá com staff, né? Ela está estressada, ela tá precisando de férias, que é o que ela tenta tirar ali no dia, né? E aquele que vai se tornar o Wicano, ele fala que o mundo tá muito barulhento, né? A gente já vê que a quantidade de pessoas, né? Depois acaba se tornando também uma pista a respeito
das coisas que ele consegue sentir na mente das pessoas, aquele negócio todo, e ele vai acabar soltando uma frase mais perto do final que vai casar bem lá com alguém que a gente recebe aí notícias de que talvez seja uma pessoa um pouquinho diferente do que a gente imaginava, né? E o comercial dessa vez foi diferente, né? Não foi de algo do passado da Wanda, mas sim do presente, né? Era um antidepressivo, exatamente para o momento que ela está vivendo. Talvez ela esteja tendo aí um pouco mais de consciência, até porque, já que nós estamos aí na segunda década do milênio, né? Do 2010, talvez ela esteja aí mais perto da realidade, né? Tá começando a bater, então ela tá começando a sentir e ela está precisando aí de um antidepressivo, mas é meio engraçado porque no comercial meio que diz que o antidepressivo vai ajudar, mas ao mesmo tempo não vai, porque ela tem que lidar com a realidade. Então, ele tá indo meio na contramão dos outros que a gente viu. Talvez meio como se eles estivessem usando esses comerciais para poder transmitir a ideia do que é importante naquele momento. Se os outros estavam tentando manter ela ancorada naquela realidade, até encorajando ela a se movimentar por ali de forma mais livre e tal, esse aqui parece uma coisa mais do subconsciente, como se de repente fosse ela tentando se libertar do que está em volta. Meio que aquele chamado para ela acordar. Tipo, olha, a farsa acabou, tá na hora de levantar da cama, mas para a realidade. E o próprio nome do remédio, né, Nexus, ele remete a justamente essa coisa de você ter uma ligação entre realidades ali. No próprio gibi, a gente vê que tem coisas que são assim, ela é considerada um indivíduo Nexus, que de repente ela tem um ponto fixo ali em todas as realidades. Uma parada um pouquinho meio Doctor Who, né, daqueles wibbly wobbly, aquela tecnologia que ele fala, aquele argumento científico que meio que não é baseado muito em nada, mas a gente sabe que isso vai ter uma ligação ali depois com coisas que vão ser muito importantes para o todo. A gente vê o que aconteceu com o pessoal que acabou sendo chupado para dentro da bolha. Então, mas sabe o que me chamou a atenção? Até então, antes, né, o pessoal que estava muito longe da Wanda estava congelado. E o pessoal do circo, não, muito pelo contrário, estavam bem ativos. E no papel, no personagem, né? Mas eu acho que isso daí também depende bastante do foco. Não necessariamente da distância do centro da bolha. Ela estava com a atenção em cima daquela galera justamente pelo fato de que ela fez a bolha crescer para poder englobar de novo o corpo tá do lá, Visão e agora ele está lá dentro. É verdade. Ela sabe disso e ela está mantendo a atenção ali. Mas ele logo reconhece ali no meio a Darcy. Sim. E vai tentar trocar uma ideia com ela. Inclusive, a galera tinha ficado se perguntando da semana passada para cá, já que a própria atriz, Kat Dennings, já chegou a trabalhar em sitcom, qual era a chance de repente ela fazer alguma espécie de papel muito parecido com o papel que ela tinha na sitcom que ela ficou famosa ali, que ela começou e tal. Ela era uma garçonete, né? Two Broke Girls. Mas aqui ela começa como uma artista de fuga, que justamente ela tá tentando escapar dali o mais cedo possível, de repente tirar a própria Mônica de lá de dentro e tal. Então, tematicamente tem a ver, manteve-se alguma coisa. E ela confunde a aproximação do Visão como se ele estivesse flertando com ela, né? Então ele vem com um papo de a gente trocou olhares e tal. Isso daí pra ela, que naquele momento ainda tá meio aérea ali, não tá muito focada na realidade, meio que entende aquilo como se ele tivesse interessado nela. Ela tá na personagem, né? Só depois que ele vai lá e faz ela voltar a ser ela. Eu acho que um termo interessante pra gente usar seria como se ele acordasse ela, né? Okay. Ele deixasse ela num estado desperto. E aí eles começam a ter um papo bastante denso. Muito legal, inclusive. Eles dão uma recapitulada em tudo que aconteceu, nas coisas que aconteceram com ele, e ele simplesmente não se lembra. Como, por exemplo, de ser um vingador. Sim, ser um vingador. Ela, na verdade, vai mais além, né? Ela conta que ele morreu 2 vezes. Ela conta todo o esquema lá do que aconteceu com o Thanos, com o Blip, com todas aquelas coisas. E engraçado, inclusive, é que quando ele diz que tem umas perguntas, ela diz que tem respostas, e conforme ele começa a fazer ela fala que perguntas, ela não vai respondendo tudo. Eu não sei. Quem é o novo Pietro, né? Não sei. Não sei. Mais uma vez, ela lá estressada, precisando de ajuda. Quem aparece? Agnes. A Agnes, ela tá sempre no lugar certo, na hora certa, né? Não é?
E aí ela fala, não, tudo bem, eu fico com as crianças e tudo mais. E ela também tá no papel, né, do Modern Family, falando ali com a câmera e tal. E ela solta algo, não lembro o que ela fala, não é como se eu mordesse. Se bem que eu já comi uma criança antes, né? E ela fala sério. Bastante solícita, se oferecendo para cuidar das crianças, dos gêmeos, para que a Wanda tenha a oportunidade de dar uma descansada. Afinal, né? Vida atribulada, jogo duro. Mas eu achei ali, quando ela falou bem sério pra câmera, que já tinha algo estranho. Não sei se você sentiu. Eles não foram necessariamente sutis ao longo do episódio. É que eles realmente martelaram com força no final, né? A Mônica e o agente Wu finalmente chegam lá no tal morrinho, ponto de encontro, que a gente ficou sabendo que eles iam se encontrar. O tal do engenheiro, no caso, engenheira, estava correta, né? A legenda. Como eu tinha falado no nosso vídeo anterior, que era bom a galera baixar um pouco a bolinha, porque provavelmente ia ser algo bastante ordinário. Confesso que, assim, eu comentei aqui no episódio anterior que eu achava que não era ninguém do Quarteto Fantástico. Agora, não ser ninguém relevante, pelo menos até então, foi decepcionante. Assim, a Marvel tem uma quantidade esmagadora de personagens. Mesmo o leitor mais assíduo, o fã mais fanático, vai ter alguma dificuldade para poder pesquisar nos seus arquivos mentais e conseguir chegar numa conclusão ali de alguém que se encaixasse de uma forma que fosse relevante e que realmente despertasse o interesse e fizesse com que a galera que estivesse assistindo ficasse com aquela cara de oh meu Deus. Mas eu achei que estava bem óbvio que eles não iam queimar esse cartucho assim do nada. Quarteto Fantástico realmente eu achava que não, mas alguém novo, talvez assim no início para, né, entrar ali. Porém, tem um pessoal ainda, que, né, a se esperar aí, né? A gente tem que assistir para ver o que vai acontecer, não só a WandaVision, mas as outras séries, os outros filmes, que talvez ela seja aquela menininha Skrull, amiga da Mônica, lá do filme da Capitã Marvel. Sim, ela pode ter algum grau de relevância, mas de qualquer forma ela não é uma famosa. Não, não é. O diretor Hayward também dá bem claramente ali, não a entender, ele realmente escancara na conversa que ele está tendo com a subalterna dele, que eles querem o tal corpo do Visão que ele teve debaixo lá da asa dele durante tanto tempo nas instalações da espada, para conseguir completar o plano dele lá, que é de fato fazer com que aquilo tenha alguma grande utilidade. A pergunta que eu deixo é, será que eles estão se preparando para colocar algum outro ser sintético ou robô dentro dessa série, ou pelo menos catapultar para aparecer depois? Talvez, mas aí tá uma teoria que o pessoal acertou, né? Não acertaram aí do engenheiro barra engenheira, no caso era engenheira, porém a do pessoal do SWORD, né? Querer o Visão para usar como arma, isso aí os tem fãs um acertaram. bocado de personagem sintético, androide, robô e afins espalhado pela Marvel, alguns que são extremamente desconhecidos do grande público e alguns que são essenciais para a história de outros personagens bastante famosos. Talvez até personagens bem grandes. E bem grandes mesmo, não estou nem só falando em importância, mas em estatura, como por exemplo, Sentinelas. Será? Será que já vão colocar os X-Men e as Sentinelas aí? Podem estar plantando uma semente de alguém, sei lá, uma versão mais rústica, menor. Bom, difícil saber por enquanto. Bom, a tal engenheira misteriosa lá, que na verdade trabalhava com a mãe dela e tal, leva o veículo, que a gente já tinha visto nos trailers, que é o que ela tinha meio que pesquisado que era o que ela precisava, segundo a lógica dela, para conseguir vencer aquela barreira da entrada do Rex. E quando ela começa a tentar, ela vê que o buraco é mais embaixo, né? Não tá funcionando tão bem assim. E aí ela fala, bom, se não está funcionando desse jeito, eu sei um jeito que talvez funcione. E sai do carro e tenta entrar por conta própria. Ela vai por conta própria e eles acabam dando uma emulada ali em algo que aconteceu na origem dos poderes dessa personagem nos quadrinhos, que foi meio que enfiar os braços com força lá numa placa que tinha a ver justamente com o campo de energia, com o negócio ali que controlava realidades, e ela acaba rompendo e ela começa a passar. Então, se antes era um e se, agora a gente tem certeza que ela é uma heroína e uma super. Bom, né? Pelo menos ela tem as ferramentas necessárias para se tornar, e o caráter, que é o mais importante. Eu achei que essa atriz está mandando muito bem. Também achei. Ela está, assim, vestindo
a camiseta aí para entrar talvez mais para frente nos Vingadores, né? Ela pode se tornar a líder deles? Sim, com certeza. Por que não? Assim que a Mônica chega do lado de lá, que ela tá dentro daquela Westview da Wanda, ou a WandaView, né? Ela começa a olhar o mundo, a gente vê que eles já deram uma pista ali com os olhos dela, que estão com um colorido azulado diferente. E quando ela olha para as coisas, ela já tem acesso às coisas num espectro diferente. Ela consegue ver as coisas como se ela estivesse vendo algo muito a mais do que a gente consegue ver com os nossos olhos normais. E na hora que ela cai, né, no chão, a forma que ela cai no chão é muito super-herói, muito super-heroína, a galera chama, né? Aquela queda de 3 pontos que você cai com o joelho, assim, um jeito meio característico e tal. Inclusive, depois tem uma cena onde ela faz isso de uma forma muito mais explícita, mas a gente já chega lá. Nesse negócio da Wanda tá lá curtindo o tempo dela sozinha, ela acha que vai conseguir descansar, mas a vida não tá deixando ela tão em paz assim. E ela começa a ver que as coisas estão mudando, que ela não tem controle, ela tá meio tentando se perguntar o que está acontecendo. Algo tá desconfortável ali em volta. E é nessas que ela acaba caindo naquele papo de conversar com a câmera, tentando garantir para essa audiência, já que o episódio tem a ver com esse papo da quebra da quarta parede, ela dizendo que eu tô bem, eu tô bem. É só uma segunda-feira. O Visão e a Darcy, depois de pegarem o tal caminhãozinho lá no circo, com os protestos do carinha do lado de fora, estão tentando voltar para casa. Ele quer poder de fato conversar com a Wanda e a gente vê que algo no universo não está muito afim que isso aconteça, porque tudo interrompe eles, né? É o universo da Wanda, né? Pois é. E aí nessas eles acabam tendo a chance de conversar. É nesse momento que acontece esse papo dela expressar todo o lance de contar as coisas para ele, mas a parte que eu achei muito fofinha, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar aqui, é que ainda que dentro de todas as mentiras que ela viu enquanto estava lá fora, analisando as coisas da sitcom, ela viu que o amor deles, pelo menos, era real, né? Então, de todas as mentiras que estavam ali, pelo menos isso se sustentava. Ela comenta que ela assistia a série, né? E ela percebeu que o amor dos dois é de verdade. A Mônica aproveita que conseguiu de fato entrar, e agora ela não foi alterada por nada, seja porque eles estão numa época moderna onde não tem muito o que fazer alteração ali para caber a forma como ela está sendo representada lá dentro, ou porque ela está imune a essa energia que muda as coisas, ela caminha até a casa da Wanda para ela bater um papo, meio com a intenção de abrir os olhos dela e tal. E a Wanda, quando percebe a presença dela, já chega lá fora nos tamancos, porque não tá muito afim de papo não. Como você entrou aqui, né? Pois é, e aí nessas a gente vê que quando a coisa esquenta, a Wanda, que já não tá mais escondendo os poderes de ninguém, começa a ter lá uma discussão com a Mônica, que inclusive quando tá segurando ela, meio que forçando ela a flutuar e tal, a gente vê que a Mônica meio que consegue de alguma forma lutar de volta e não abaixa a cabeça não se intimida. Eu achei isso muito bacana. Também, ela ainda não percebeu os poderes dela, ou pelo menos não sabe guiá-los, né? Mas a Wanda percebeu. Ela cai de novo naquela posição, mas agora fica bem marcado o papo do Superhero Landing ali, que ela cai bonito e olha com aquela cara de você não devia estar fazendo isso. Mas quando o bicho tá prestes a pegar... Quem aparece de novo? Pois é, sempre oportuno a gente ver a Agnes chegando ali, meio que com aquela cara de ser da turma do deixa disso, não, peraí, nada a ver, vamos separar aqui. E aí começa a levar a Wanda para dentro de sua própria casa. Aquelas de, moça, você não é bem-vinda, sai daqui, vai nessa. Então, eu lembrei imediatamente daquela outra cena, quando a Mônica está dentro da casa da Wanda, ajudando ela a ter os filhos, e ela tá lá conversando com o vizinho, né? E é nessa cena que a gente tinha comentado que aparecia aquela vizinha loira, que até então a gente achava que ia ter algum grau de importância, mas ela, pelo menos até agora tá dando uma de mobília ali. Talvez ela seja apenas uma moradora de Westview. Ela podia estar servindo como alguma espécie de desvio de atenção. Exatamente. Para forçar um pouco mais a teoria da galera que já tá ficando louca, né? Então a Agnes leva a Wanda para casa, naquele não. Lógico, ela já dá aquelas palavras que a Wanda quer ouvir, né? Não querendo ouvir a Mônica. Vamos voltar aqui ao nosso mundinho. Só que aí
Ela vai pra cozinha, a Wanda senta, começa a observar que... Ela vê ali o local onde eles provavelmente estavam antes, umas Não. comidas meio comida. Ela lembra que tem filho, né? Então, a gente não comentou sobre quando as crianças estão com a Agnes na casa, o que eles dizem ali, né? Principalmente o Tommy. Eu, honestamente, Eu acho que é Tommy, creio gente. que eu confundi o nome deles no último vídeo. Não, mas eu acho que é Tommy. o que vai acabar virando o Wicano, que acaba O que virando tem os pra poderes parecidos com ela, a e Wanda. fala, eu gosto de você, você é silenciosa, né? Então, já é uma pista de que algo ali é diferente, É né? algo interno nela, né? Não, e ele diz da casa e dela. Então tem algo ali. E quando a Wanda tá lá, ela observa que tá o leitinho ali meio tomado, o biscoito também meio comido. E aí vem a pergunta, né? Mas vem cá, e cadê os gêmeos? Cadê os gêmeos? Achei engraçado que ela não chamou de meus filhos dessa vez. Pois é. Ela chamou de gêmeos, também me chamou a atenção, talvez. Meio impessoal, né? Não é? Deve estar no porão. Não é uma boa ir lá dar uma olhada, ver o que tá acontecendo? E antes tinha aquele bicho. Que bicho era aquele? Você eu conseguiu acho ver? que parecia meio uma cigarra, eu meio pensei uma uma cigarra. mosca varejeira, um bicho desagradável, Mas né? é algo ali que não é muito bom, é algo estranho, né? Começa a dar uma pista de que algo não está indo bem. E sempre que a gente tem alguma produção que tem um ar assim, um pouco mais sobrenatural, uma coisa desse tipo, quando começa a aparecer inseto e coisas do gênero, a gente vê que é o prenúncio de algo maior que está vindo aí, né? Pois é, e aí ela vai. Todo porão é sinistro, porém aquele porão... Mas não vamos exagerar, né? Aquele porão é o tipo do porão que quando você olha, você fala assim, cara, peraí, um monte de erva daninha e tal, e a gente vê um brilho meio esquisito, que eles também usaram isso, o pessoal do departamento de artes com certeza sentou, teve papos longos lá para eles definirem, olha, quando a Wanda usa os seus poderes tem esse tom avermelhado, afinal ela é a feiticeira Escarlate. E como a gente tem uma presença de um outro poder aqui, a gente precisa marcar que ele vai se apresentar de outra forma. Então colocaram a coisa com esse roxo, né? Esse purple ali. E a gente vê que ele vai se espalhando pelos negócios e tal, mas tem um negócio lá dentro brilhando numa cor meio alaranjada, que não é nem vermelho e nem roxo. Exatamente, a laranja dando a entender que é um outro poder, né? E chama atenção porque é um livro. Pois é, onde é que a gente já viu livro antes que tenha algum grau de relevância, não é mesmo? Não foi no Doutor Estranho? Pois é, será que eles vão começar a forçar a partir daqui alguma ligação? Certeza. Gente, a gente já tinha avisado para vocês que a gente ia falar spoilers, até agora a gente falou abertamente, mas nessa parte do episódio eles resolvem tratar aquilo como uma espécie de grande spoiler e eles escancaram, esfregando na cara da gente, se é verdade ou não, é outro papo. Mas eles, dentro do show, fazem um show à parte. Eles introduzem ali, né, a Agnes vem e realmente diz o nome dela, que todo mundo já sabia a teoria, mas a forma que eles fizeram foi muito boa. É muito na cara. Mas foi muito legal. Eu gostei bastante. Por isso a gente começou com a musiquinha. A Agatha é a mentora dela. E quando você usa a palavra mentor, né, você não tem uma ligação como necessariamente alguém que está indo lá para te ferrar, né? Exatamente. Então, a musiquinha trata ela como vilã. Eu achei até inclusive, a gente descobre que a gente está vendo a série da Agnes, né, na verdade. A parte que mostra todo por trás, inclusive que era ela ali falando com ela na parte do Modern Family, eu achei muito legal. Foi uma forma leve de colocar a vilã. Tem tudo a ver com a Disney. Né? Foi uma forma, ou seja, eu acho que aquele papo que a gente estava tendo de que talvez o Mephisto, e eu ainda acho que talvez alguém mais Se não tiver o Mephisto, aparece, eu vou ficar muito decepcionado. Eu também. Se não for ele, um outro, mas tem que ter mais alguém aí. Muito decepcionado. Porém, a gente estava comentando, será que a Disney vai? Vai. Ela vai conseguir de uma forma leve, mas vai. Bom, eu só sei do seguinte, a Disney, depois que fez a compra da Marvel, conseguiu utilizar os elementos Marvel para poder movimentar esse negócio de ter mais conteúdo ali dentro. Eles adequam muito das coisas que a Marvel faz, porque a Marvel, tem muita gente que acha que por se tratar de quadrinhos e tal é coisa para criança, mas existem histórias ali pesadas, que são né? pesadas, são coisas adultas, políticas.
dramas psicológicos e um monte de coisa filosófica que, independente do fato de estar numa mídia desenhada com balões de fala e tudo mais, não significa que tem que ser infantil. A própria Wanda, né? Parece que essa parte de depressão já sim, tinha um sido assunto abordada, importante, né? sério. E, de repente, você vê dentro de um filme, um segmento da Marvel, eles usando um ponto forte da empresa mãe, que no caso seria a Disney, que são os musicais. Então eles conseguiram fazer um intercâmbio, um bem bolado, que ficou muito bacana ali, para eles montarem esse negócio da personagem chegar e te entregar essa verdade e tal. Ficou uma coisa muito interessante ali. Gente, na música, ela acaba dizendo que ela matou o cachorro, gente. Foi ela que matou o cachorro. E ainda assim, de uma forma sutil. Daqui a pouco quem tá entrando Suave, na bolha sutil é não, o John suave. Wick. E aí, pela primeira vez, depois que termina o episódio, nós temos cena pós-créditos. Cena no meio do crédito. Então se você não viu, por um acaso aí não descobriu, Pausa o vídeo, vai mas lá não assistir. fecha. Vai lá assistir. Ajuda a gente não fechando, por favor. Olha, eu vou também te dizer uma coisa. Não chega a ser uma cena que faz uma diferença brutal. Ela traz alguns elementos interessantes, ela continua mantendo lenha na fogueira, dá uma temperada, Sim. mas é uma cena que também pode ser vista por algumas pessoas como também algo um pouco decepcionante, porque falta justamente a continuidade, né? Eu acho que não seria... Eu não vi, pelo menos, como algo decepcionante, porque foi a primeira vez que teve cena pós-créditos nessa série, né? Então eu achei um plus ali. Funcionou como um teaser, uma provocaçãozinha. E a gente não comentou que na música mesmo a gente vê ali tudo que ela já tinha feito. O tal Pietro realmente não é Pietro, ou pelo menos o que está ele é, sendo a gente ainda não mandado sabe. ali. Aliás, mandado eu não sei. Vamos aqui discutir se realmente, tudo bem, ela é a antagonista / vilã, a Agatha, tudo bem. Agora nós temos, a gente ainda acha, eu e o Heitor aqui, e alguns fãs também, que ainda tá faltando, tem caroço nesse angu, como dizia minha mãe. Ela vai servir melhor de alguma espécie de pau mandado, né? Então, ou isso, ou ela está tentando usar os poderes da Wanda para liberar alguém. Pode ser. Tem um monte de coisa que ainda tá no ar. A gente ainda está recebendo muito mais perguntas do que respostas. Mas eu achei que esse episódio trouxe mais respostas. Pelo menos, assim, algumas a gente já sabia, mas... Colocou algumas coisas interessantes, fez progresso com personagens, como, por exemplo, a própria Mônica. Sim. Mas a gente ainda tá insatisfeito com uma série de dúvidas. Assim, ainda tem 2 episódios aí pela frente que mas pelo menos agora eu estou mais aliviada. Eu acho que esses 2 episódios realmente vai dar tempo de fechar o que eles querem fechar de uma forma apropriada. Como todo bom nerd e fã da Marvel tá gastando um pouco do seu tempo fazendo algum grau de lição de casa, se não tá pelo menos podia, para poder curtir as coisas ali de forma mais preparada, embasada e poder também participar com as suas próprias teorias, julgar as teorias alheias, a dona Patrícia andou fazendo as pesquisas dela e acabou chegando na conclusão que... Então, um pessoal tinha falado, eu achei que faz sentido, e aí eu fui fazer a minha própria pesquisa. E assim, gente, eu só não vou apostar dinheiro, porque senão vai vir uma penca de comentários e aí não vai... Já pensou se eu erro? Porém... O problema não é a penca de comentários, é a cobrança, né? Se então, tiver a cobrança. Vai ficar feio pra cara. Porém, assim, eu tenho 99,9% de certeza que o Doutor Estranho vai aparecer em WandaVision. Todo mundo está dizendo... Primeiro porque faz todo sentido. Mas todo explica sentido. o porquê. Agora, o porquê da minha pesquisa é o seguinte. Se vocês forem no WandaVision e IMDb, tem lá o elenco. Claro, né, que a gente sabe que se tiver alguém aí muito chamando muita atenção, eles não vão colocar o nome, né? Pra poder segurar o spoiler. Eles só colocam o nome depois. Porém, se vocês começarem a pesquisar, assistir, vendo todos, tá? Vai até o final. Tem um rapaz que está, o personagem dele, o nome do personagem dele é Homem. Aí eu falei, porque, inclusive, os outros, por exemplo, aquela moça que está lá pendurando o varal, ela está como mulher do subúrbio, homem do subúrbio, palhaço número, 5. Sempre tem algo a mais. Esse só está escrito homem. Eu falei, tem algo aí.
Cliquei no nome do rapaz e eu descobri que ele não é um ator. Ele é um dublê. E ele já trabalhou com a Marvel. Sabe dublê de quem? Bom, a princípio ele tinha sido o dublê de alguém que daqui a pouco vai estar nas telas aí, né? Então, eu ainda fiquei assim. Ele foi dublê Do duas Soldado vezes. Invernal. Exatamente, Soldado Invernal. Inclusive na série. Acho que ele vai participar da série também, como dublê dele. Mas a primeira foto que aparece dele como dublê é ele vestido de Doutor Estranho. Eu falei, tudo bem que faz sentido, mas assim, seria muito decepcionante pra mim como fã ser o Soldado Invernal aparecer nessa série. Porque aí pra mim só faz sentido porque tá ligando uma série na outra, honestamente. Agora, o Doutor Estranho tem tudo a ver, até porque aquele livro que aparece ali na Agatha pode muito bem ser aquele livro que estava faltando na imagem ali que aparece o Doutor Estranho comentando que falta um livro. Bom, é uma hipótese. Eu acho que a Marvel tem que tomar cuidado para não fazer as coisas ficarem presas demais umas nas outras, porque isso pode espantar algumas pessoas que não são consumidores tão assíduos. Se você fizer a pessoa depender de ver alguma coisa para entender a outra ou apreciar a outra. Mas aqui tá funcionando bem, eu continuo me mantendo muito empolgado. Faltam 2 episódios para terminar e a coisa tá agradando bastante. Sim, pois é, faltam só 2 episódios para terminar, já vou ficar com saudade já. Pois é, galera, se vocês chegaram até aqui e gostaram do vídeo, de ver essas nossas carinhas lindas desse casal tão simpático, ajuda a gente a chegar nos nossos primeiros 1000 inscritos. Inscreva-se no canal, venha fazer parte da nossa família do Natela. A gente vai gostar muito de ter vocês por aqui. Deixa um joinha pra gente, pro YouTube e o algoritmo indicarem os nossos vídeos para outras pessoas. Deixem os comentários, a gente sente tanta falta dos comentários de vocês. A gente faz os vídeos com tanto carinho. A gente quer conversar com vocês, a gente quer saber a teoria de vocês. Vocês concordam comigo? Vocês acham que o Doutor Estranho vai aparecer? Qual é a teoria de vocês? Escrevam aí nos comentários. Compartilhem e não esqueçam, olha aí, estamos deixando 2 vídeos na tela para vocês escolherem e seguirem assistindo o nosso conteúdo. Um beijo enorme. Um forte abraço e até mais.